Setor de serviços interrompe sequência de 2 meses seguidos de resultado positivo e fica estável em maio. E você vai ver também. A BIM paralela. Polícia Federal revela esquema de espionagem de juízes do STF, políticos e até jornalistas durante governo Bolsonaro. 5 pessoas já foram presas. E Polícia Federal descobre ainda aparelhos de espionagem instalados em computadores do INSS em Brasília. Sobe o número de mortes causadas por leptospirose no Rio Grande do Sul. E ainda, Joe Biden comete outra gafe e confunde nome de sua vice Kamala Harris com Donald Trump. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a esta primeira edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 11 horas e 31 minutos para te manter bem informado nesta sexta-feira, 12 de julho. A gente começa esta edição falando sobre o setor de serviços, que ficou estável em maio, após 2 meses seguidos de alta. Segundo o IBGE, o indicador está quase 13% acima do nível pré-pandemia. Responsável por cerca de 70% do Produto Interno Bruto Nacional, o setor de serviços interrompeu a sequência de 2 meses seguidos de resultado positivo e ficou estável. Nos 5 primeiros meses do ano, o setor acumulou ganho de 2%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Com o resultado, o setor se encontra 12,7% acima do patamar de fevereiro de 2020, na pré-pandemia. O resultado positivo de abril contou com a alta de 3 das 5 atividades pesquisadas, com destaque para o avanço vindo do setor de transportes, com alta de 1,7%. E de outros serviços, com 5%, com ambos crescendo pelo segundo mês seguido. A variação nula do setor em maio contou com a retração de 3 atividades pesquisadas, com destaque para os transportes, com 1,6%. Os demais recuos vieram de informação e comunicação, com queda de 1,1% e de outros serviços, de 1,6%. Em contrapartida, os serviços prestados às famílias, com 3%, e os profissionais e complementares, com 0,5 ponto percentual, assinalaram os resultados positivos do mês. Em maio, o índice de atividades turísticas teve queda de 0,2% em comparação com abril, após ter registrado 2 resultados positivos seguidos, período em que acumulou um ganho de 2,4%. A Polícia Federal revelou um esquema de espionagem de juízes do STF, políticos e até jornalistas. Assim funcionava a BIM paralela do ex-presidente Jair Bolsonaro. 5 pessoas já foram presas. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e cumpridos por agentes da PF aqui em Brasília, Curitiba, Salvador, Juiz de Fora e também São Paulo. Segundo a apuração da Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, durante o governo Bolsonaro, teria monitorado ilegalmente autoridades como ministros do Supremo Tribunal Federal, senadores e também deputados, além de auditores da Receita Federal, servidores do IBAMA e, por fim, jornalistas. Inclusive, então, a Polícia Federal tem uma lista de arquivos que até o momento, então, foram analisados e são as seguintes pessoas que teriam sido monitoradas pela BIM. Do Poder Judiciário, ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, todos do Supremo Tribunal Federal. Do Poder Legislativo, deputados Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que também já foi presidente lá da Câmara, Kim Kataguiri e Joyce Hasselmann. No caso dos senadores, então, Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolph Rodrigues. Poder Executivo, ex-governador de São Paulo, João Dória, servidores do IBAMA, Hugo Ferreira Neto, também Roberto Cabral Borges, auditores da Receita, Cristiano José Paes Leme, Kleber Homem da Silva e José Pereira de Barros Neto. Jornalistas, Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Luiz Alves Bandeira e Pedro César Batista. Lembrando que o software contratado, então, pela BIM
e usado de forma irregular era o First Mile, comercializado pela empresa israelense Cognite. Segundo os investigadores, apesar do encerramento formal do contrato lá em 2021, há indícios de que o uso do sistema se intensificou nos últimos anos do governo Bolsonaro. Além disso, lá em outubro do ano passado, a PF também fez buscas e afastou ex-diretores da ABIN que atuavam na agência durante a gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Naquele momento também foram presos 2 servidores que, por terem conhecimento do suposto esquema, teriam coagido colegas para evitar uma possível demissão de Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Izic. É importante lembrar também que o deputado federal Alexandre Ramagem, durante o governo Bolsonaro, chegou a ser indicado para ser diretor-geral da Polícia Federal. No entanto, a indicação foi barrada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que seria então um dos alvos desse monitoramento ilegal praticado pela Agência Brasileira de Inteligência. E a Polícia Federal descobriu ainda que aparelhos de espionagem foram instalados nos computadores do prédio do INSS em Brasília. De acordo com a Polícia Federal, houve instalação clandestina de dispositivos de espionagem em computadores espalhados em 6 dos 10 andares do edifício sede do Instituto Nacional do Seguro Social, em Brasília. Com isso, a corporação abriu uma investigação para apurar a utilização desses chupa-cabras no prédio que concentra o fluxo de dados de pagamento de 39 milhões de beneficiários. Os dispositivos foram descobertos pela equipe de servidores do Departamento de Tecnologia da Informação durante inspeção física na rede, no fim de junho deste ano. A Polícia Federal foi chamada à sede do Instituto. Na sede, os chupa-cabras tiveram acesso a todo o trânsito de informações da rede não protegido por criptografia. Os sistemas utilizados para conceder os benefícios já utilizam a criptografia há algum tempo, mas os acessos aos dados pessoais de todas as pessoas que solicitaram benefícios ao órgão exigem apenas nome de usuário e senha. Segundo a polícia, o responsável obteve acesso privilegiado a áreas extremamente seguras e vigiadas. As apurações da PF tentam identificar quem seriam os suspeitos de instalar os dispositivos e se houve algum tipo de facilitação interna. A ação dos criminosos também pode ter comprometido as senhas de alta gestão, incluindo a do presidente do INSS, de sua substituta, dos diretores e de outros usuários da cúpula da instituição. Com isso, a orientação foi para que todos os funcionários do prédio trocassem suas senhas. E agora, mudando de assunto, o prato feito está custando mais caro para o brasileiro. Dos 10 itens mais tradicionais do almoço do trabalhador, 8 tiveram alta no primeiro semestre deste ano. O preço da carne caiu, mas a batata ficou mais cara. Essas mudanças de preço contribuíram para o popular PF, ou prato feito, ficar mais caro para o brasileiro. Dos 10 itens mais tradicionais do almoço do trabalhador, 8 tiveram alta no primeiro semestre deste ano. O preço da batata inglesa, por exemplo, foi um dos que mais subiu, ficou quase 56% mais cara. O valor é 22 vezes maior que a inflação oficial do país, que registrou 2,48%. Por outro lado, a alcatra registrou queda de quase 4% no período. Os dados têm como base o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de junho. O levantamento mostrou que, no acumulado dos últimos 12 meses, a taxa ficou em 4,23%, encostando no teto da meta estabelecida pelo governo de 4,5%. Liderando o ranking de vilões da inflação do prato feito, a batata inglesa registrou, no acumulado dos últimos 12 meses, alta de quase 70%. Em segundo e terceiro lugar, fechando o trio mais caro da lista, outros 2 itens do mesmo grupo. A cebola encareceu 77%, enquanto o tomate teve alta de 20%, também em 12 meses. Já o feijão carioca registrou crescimento de 0,32% e o feijão preto ficou 5,5% mais barato neste ano. No acumulado dos últimos 12 meses, o feijão carioca recuou 17,5%, enquanto o feijão preto encareceu 4,70%. No ano, o grupo carnes ficou quase 3% mais barato. A alcatra teve queda de quase 4%.
Em 12 meses, a Alcatra barateou ainda mais, ficando quase 7% mais em conta. O número de mortes causadas por leptospirose no Rio Grande do Sul subiu. Já são 25, óbitos registrados. Mais de 2 meses após as primeiras enchentes, o estado gaúcho já contabiliza 546 casos confirmados. Dados da Secretaria de Saúde mostram que, ao todo, 6.520 casos foram notificados, sendo 3.811 em análise. Há ainda 6 mortes notificadas que seguem sendo investigadas. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda e transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente de ratos infectados, que pode estar presente na água ou lama de locais com enchente. Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, calafrios, olhos vermelhos e vômitos, e surgem normalmente de 5 a 14 dias após a contaminação, podendo chegar a 30 dias. Ao suspeitar da doença, a recomendação é procurar um serviço de saúde. Em locais invadidos por água de chuva, a recomendação da Secretaria de Saúde é fazer a desinfecção do ambiente com água sanitária, na proporção de 1 copo de água sanitária para um balde de 20 litros de água. Usar luvas, galochas e roupas impermeáveis e ainda manter os alimentos guardados em recipientes bem fechados, manter a cozinha limpa sem restos de alimentos e retirar as sobras de alimentos ou ração de animais domésticos antes do anoitecer. São outras medidas de prevenção contra a doença. E ainda sobre o Rio Grande do Sul, a base aérea de Canoas vai funcionar 24 horas por dia. A decisão amplia o total de passageiros e voos semanais. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou a base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, a operar 24 horas por dia. Com a decisão, o número de voos comerciais por semana pode passar dos atuais 49 para 87. Com a aprovação, o total de passageiros semanais na base aérea de Canoas deve subir para cerca de 35 mil pessoas. As novas operações estarão concentradas no período noturno, entre 9 da noite e 7h30 da manhã. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o objetivo é minimizar os impactos negativos para o transporte aéreo de passageiros e de cargas, com a suspensão por tempo indeterminado das operações aeroportuárias do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em maio. A ANAC estima que a mudança entrará em operação entre 10 e 15 dias, a depender de ajustes na logística de transporte terrestre de passageiros e bagagens entre o terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho e a Base Militar de Canoas, bem como da oferta de novos voos pelas companhias aéreas. Desde 27 de maio, a Base Militar está sendo usada temporariamente para voos comerciais, enquanto o Aeroporto Internacional de Salgado Filho, em Porto Alegre, vem restabelecendo as atividades após alagamento da pista de pousos e decolagens e de parte do terminal de passageiros, decorrente dos fortes temporais no Rio Grande do Sul. A inflação nos Estados Unidos continuou moderada em junho em termos anuais. O índice de preços ao consumo foi publicado e é uma boa notícia para o presidente Joe Biden em sua campanha pela reeleição. A inflação nos Estados Unidos continuou moderada em junho em 3% em termos anuais, frente aos 3,3% do mês anterior. Segundo dados do Departamento de Trabalho, os preços caíram 0,1% em um mês, contrariando as previsões de analistas, que contavam com um ligeiro aumento de 0,1% no mesmo período. O dado é uma boa notícia para o presidente Joe Biden em sua campanha pela reeleição. Ao comentar a notícia, Biden comemorou que considerou os avanços significativos obtidos pelo país. Excluindo os preços da energia e dos alimentos, geralmente mais voláteis, a chamada inflação subjacente aumentou ligeiramente em um mês, em 0,1%, mas este é o menor índice desde agosto de 2021. Em junho, a inflação registrou seu segundo mês de queda nos Estados Unidos, retomando o caminho rumo ao objetivo de 2% definido pelo Banco Central do país.
O índice de preços ao consumo é importante para o poder de compra dos americanos, já que é com base nele que as aposentadorias são indexadas. Até o momento, o Banco Central dos Estados Unidos rejeitou baixar as taxas de juros. A próxima reunião da autoridade monetária está marcada para 30 e 31 de julho, mas o primeiro corte nas taxas não deverá ocorrer antes da reunião de setembro, a última antes das eleições presidenciais de novembro. E veja a seguir, Museu do Futebol reabre em São Paulo com algumas mudanças e maior presença feminina. Saiba todos os detalhes daqui a pouco. Voltamos já já. Horas e 48 minutos e nós estamos de volta com as principais notícias do dia. Um deslizamento de terra deixou mais de 60 pessoas desaparecidas no Nepal. As equipes buscam sobreviventes após 2 ônibus terem caído em um rio. Mais de 60 pessoas estão desaparecidas no centro do Nepal, após um deslizamento de terra que arrastou 2 ônibus para um rio. Dezenas de socorristas trabalham na região e procuram sobreviventes do incidente, que aconteceu no distrito central de Chitwan, a 100 quilômetros da capital, Katmandu. Autoridades locais detalharam que os veículos transportavam pelo menos 66 passageiros, mas 3 pessoas conseguiram sair antes da queda no rio e foram hospitalizadas. Outros passageiros podem ter embarcado durante o trajeto, aumentando o número de desaparecidos. O motorista de um ônibus morreu em outro acidente na mesma estrada após a queda de uma rocha. Os acidentes fatais de trânsito são relativamente frequentes no país do Himalaia, devido às más condições das estradas, à manutenção ruim dos veículos e à direção imprudente. Segundo os números do governo, quase 3.400 pessoas morreram nas estradas nepalesas entre maio de 2023 e abril de 2024. A situação se agrava durante a temporada de monção, quando as chuvas provocam deslizamentos de terra e inundações. E o presidente da Ucrânia pediu que a OTAN remova todas as restrições a ataques em território russo. Volodymyr Zelensky está em Washington, onde ocorre uma cúpula da Aliança Atlântica. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta quinta-feira aos líderes da OTAN que eliminem todas as restrições aos ataques de Kiev em território russo com armas ocidentais. A afirmação foi feita às margens de uma reunião da Aliança Atlântica em Washington. If we want to win, if we want to prevail, if we want to save. É claro que se quisermos vencer, se quisermos nos impor, se quisermos salvar o nosso país e defendê-lo, precisamos eliminar todas as restrições. Falei sobre isso com parceiros, com líderes do Reino Unido, com o presidente dos Estados Unidos, com o secretário-geral da OTAN. United States President, with Secretary, all of them. Zelensky também afirmou em Washington que espera que seu país se torne parte da OTAN algum dia, depois de a Aliança Atlântica reconhecer que o caminho de Kiev rumo à adesão é irreversível. Em uma reunião histórica na capital americana, a OTAN reforçou esta semana seu apoio à Ucrânia, com o envio de caças F-16 e baterias de defesa antiaérea. Os líderes também decidiram que a ajuda militar da OTAN para a Ucrânia no próximo ano será de no mínimo 40 bilhões de euros. Essa quantia equivale a 232 bilhões de reais. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou que é a pessoa mais qualificada para continuar na presidência, mas cometeu uma outra gafe ao mencionar vice-presidente Trump, ao invés de Kamala Harris. O presidente americano Joe Biden, questionado por críticos e apoiadores sobre sua capacidade mental para permanecer no cargo, reafirmou nesta quinta-feira que é a pessoa mais qualificada para ser presidente dos Estados Unidos, mas cometeu outra gafe ao mencionar vice-presidente Trump em vez de Kamala Harris. Look,
Eu não teria escolhido a vice-presidente Trump para ser vice-presidente se achasse que ela não está qualificada para ser presidente. Então vamos começar por aí. Número 1, o fato é que a consideração de que sou a pessoa mais qualificada para concorrer à presidência. Já o venci uma vez e vou vencê-lo novamente. Biden concedeu uma entrevista coletiva que durou quase 1 hora. Fiz 3 exames neurológicos significativos e intensos feitos por um neurologista. Em cada caso, ainda em fevereiro, eles dizem que estou em boa forma, ok? Embora eu tenha um pequeno problema no pé esquerdo, porque não é tão sensível, porque quebrei o pé e não usei a bota. Mas estou bem. Sou testado todos os dias sobre minha capacidade neurológica, com as decisões que tomo todos os dias. I'm tested every single day about my neurological capacity to decisions I make every day. Mais cedo, também nesta quinta-feira, o presidente americano chamou o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, de presidente Putin. Who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Agora a gente fala de esporte. O Museu do Futebol reabriu em São Paulo com algumas mudanças. Adaptado aos tempos atuais, com maior presença do futebol feminino e denúncias contra racismo e xenofobia. O novo Museu do Futebol quer comprovar que o futebol é parte inseparável da cultura brasileira e que também pode ser espaço importante para discussões sobre o racismo e o protagonismo das mulheres. Adaptado aos tempos atuais, o local inaugurado em 2008 reabre suas portas nesta sexta-feira, após mais de 8 meses de reformas. Desde 2008 é o Pelé que dá as boas-vindas para o público. Hoje a gente tem o Pelé dando as boas-vindas e a Marta dizendo até logo. Então é uma renovação de conteúdo, mas uma renovação também de debates, que traz a discussão também do debate do racismo no futebol, da xenofobia, de outras questões ligadas a direitos humanos e que estão muito presentes no futebol, obviamente não só no Brasil, mas no mundo todo. Até seu fechamento para a reforma em novembro de 2023, os quase 5 milhões de visitantes que passaram pelo museu só puderam conhecer a história e a evolução do futebol no Brasil através dos homens. Uma abordagem que vai mudar com esta nova proposta. A gente queria que fosse mais colorido, a gente queria que fosse mais representativo. As ilustrações que antes eram de homens em preto e branco, hoje são de homens e mulheres, de todas as cores, com todos os cabelos, com todas as roupas. Localizado no Mercado Livre Arena Pacaembu, antigo estádio do Pacaembu, que ainda está em obras, o museu é um dos mais visitados da capital paulista. Entre os anos de 2022 e 2023, por exemplo, passaram por ele mais de 675 mil pessoas. Propriedade do governo do estado de São Paulo, o Museu do Futebol recebeu 15,8 milhões de reais para sua reforma. O museu é um museu da história do Brasil contada por uma paixão, a paixão do futebol, a paixão pelo futebol. Então é um museu de uma história antropológica, sociológica, etnográfica do povo brasileiro. O maior ídolo do futebol brasileiro recebeu uma homenagem especial, a Sala Pelé, totalmente dedicada ao craque morto em 29 de dezembro de 2022. Considerado o atleta do século XX pelo Comitê Olímpico Internacional, a trajetória do ex-jogador é celebrada em fotografias e vídeos. E hoje vamos conhecer uma cidade lindíssima na Croácia. Vem comigo. Primosten é uma pequena península com praias de águas cristalinas fascinantes e pontos históricos importantes, com ruas de paralelepípedos estreitas da antiga cidade que tem inúmeros edifícios medievais e tradicionais casas de pedra. A região central conta com inúmeros cafés e restaurantes com comidas e iguarias regionais. A melhor época para visitar é durante o verão. Mesmo que as praias possam ficar cheias, o clima é excelente e todos os estabelecimentos ficam abertos. E é claro que se a gente viu a reportagem, nós vamos para lá com a ajuda da tecnologia. Vamos sair agora dos nossos estúdios HIT em São Paulo e ir direto para uma praça localizada em Primosten, na Croácia. Além de 7 ilhas muito próximas,
Premosten tem uma praia no sul mais pedregosa e ao norte uma praia bem extensa com um bulevar grande e uma floresta de pinos. A praia do lado norte, chamada Raduca, eu acho que é assim que se pronuncia, é bandeira azul, ou seja, ela conta com inúmeros serviços e muita segurança aos banhistas. Além disso, é considerada uma das praias mais bonitas do país e a gente consegue perceber que a cidade realmente é encantadora só por essa imagem. Por lá agora são 16 horas, 5 horas à nossa frente. E com essas imagens que encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima sexta-feira para você e até mais.